O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e sua esposa Viviane Barsi foram retirados da lista de sanções do governo dos Estados Unidos. Uma nota falando sobre a remoção foi divulgada pelo Departamento do Tesouro nesta sexta, dia 12, sem explicar os motivos. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, lamentou em suas redes sociais a decisão do governo Trump. Vamos assistir. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. E agora vamos abrir o nosso baú e exibir o vídeo publicado por Eduardo Bolsonaro nas suas redes no dia 31 de julho, quando ele estava comemorando as sanções impostas contra Moraes. Vamos lá. Eu ontem comprei esse Häagen-Dazs aqui, né? Tava comendo com minha filha e eu tinha que separar os pedaços, né, que vem aqui no meio, que ele tem uma casquinha que tem um chocolate. Porque eu tinha feito a promessa de que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado, né, individualmente pela lei Magnitsky. E hoje, né, hoje já dá pra comer tranquilo. Vamos agradecer a Adriana, minha esposa também, que me orientou a fazer essa promessa. Algumas madrugadas acordadas, né, de joelho no chão, e deu certo. Então, agradecer. Eu sou chocolatra, então por isso que eu fiz essa promessa, né, de sem chocolate. Depois ainda tem o Hershey's aqui. Esse aqui vai ter um gostinho muito especial. Deus quiser, abrindo o caminho para bons tempos de verdade. Bom, primeiro eu vou pedir para o Rodolfo Borges explicar a questão do chocolate. E aí depois a gente conversa sobre a última nota do Eduardo Bolsonaro. Pode ser? Vamos lá. Pode ser, bem rapidinho. Ele disse, né, tá dizendo aí que estava fazendo uma greve de chocolate, porque estava esperando uma punição para o Moraes. Chegou a punição e saboreou ali o sorvete. Agora acho que o sorvete, se ele for tomar esse mesmo sorvete aí, deve estar com um gosto ruim. Porque esse tempo bom da perspectiva dele, que ele esperava, Eduardo Bolsonaro, depois das sanções ali da Magnitsky, mas também do tarifaço do Trump, que veio antes para o Brasil, aquela tarifa adicional de 50%, veio mais ou menos assim, uns 20 dias antes, eu acho. E ele celebrou muito, botou banca ali, parecia que tudo ia mudar, que estava controlando os rumos da política brasileira, com a ajuda do Donald Trump. E agora, depois, aliás, de vários acenos do Trump para o Lula, começou ali na Assembleia Geral da ONU, depois foi tirando uma tarifa aqui e outra ali, e agora tirou a Magnitsky sem que tivesse ocorrido nada no Brasil que justificasse a demanda que estava apresentada, né? Começaram a aparecer aí explicações do governo americano dizendo que tem a ver com a aprovação do PL da dosimetria. Mas é o PL da dosimetria na Câmara dos Deputados, que nem sequer passou pelo Senado ainda, nem sequer foi sancionado. Então, assim, é um monte de explicação esquisita, mas de qualquer forma, o Eduardo Bolsonaro não tem mais motivo para saborear esse sorvete aí, pelo jeito. E, Magno, como é que você vê essa nota pública do Eduardo Bolsonaro? Que parece que ele está se lamentando ali que a sociedade não deu apoio para ele, né? O que você achou? Duda, eu acho bastante injusto ser culpa nossa pelo fracasso de Eduardo Bolsonaro. É o típico, a vitória é minha e a derrota é nossa, né? Ele não me agradeceu quando ele estava ali saboreando o Häagen-Dazs, não me ofereceu um pouquinho do sorvete dele e também não me agradeceu a sociedade brasileira e todos nós por ele ter obtido um sucesso ali mesmo que temporário. Ele estava ali comendo o sorvete sozinho, a vitória era dele. Agora que tudo deu errado, a culpa foi da sociedade brasileira, que não mobilizou, que perdeu uma oportunidade, uma janela de apoio do governo americano. O que ele achava que ia acontecer? Assim, eu sempre pensei sobre isso,
que não era uma ação muito racional por parte do Eduardo Bolsonaro você se colocar como articulador de uma sanção contra brasileiros, contra a economia brasileira, principalmente na questão das tarifas, não era uma estratégia muito eficiente para um político que pede votos para os brasileiros. Depois, ele tinha muita autoconfiança no poder de barganha dele junto ao governo americano, porque, bem, comparado ao governo brasileiro e comparado com a economia brasileira, os empresários brasileiros, Eduardo Bolsonaro é, obviamente, um peixe muito pequeno. Eu não sabia até onde ele achou que essas coisas poderiam ir. E acho que essa nota é só a cereja de um bolo muito mal feito, muito mal pensado. Parece que ele foi no feeling, foi na empolgação. Os primeiros passos talvez tenham dado certo, então ele achou que todos os passos dariam certo. E no final das contas ele vai acabar, ficando na pista como ficou ali, né? O que ele vai fazer agora? Ele não pode voltar para o Brasil, ele se colocou como um articulador de uma política meio antipática, né? Uma sanção econômica sobre o Brasil, e agora ele ficou sem nada, ele ficou sem a tarifa, sem a Magnitsky, provavelmente sem um mandato, né? Em algum momento ele vai ter que voltar ao Brasil ou dar um jeito no seu mandato. Então, em termos de ação política, acho que o Eduardo Bolsonaro fez uma lambança atrás da outra e acabou sem nada. Ele podia muito bem estar na Câmara trabalhando pelos eleitores que o colocaram lá, ao invés de ir para os Estados Unidos e culpar o seu fracasso na sociedade brasileira. Né? Exato. Eu não sei se teve estratégia, mas se teve, deu tudo errado, né? Porque ele ajudou a melhorar a aprovação do Lula, chance de candidatura presidencial, que ele chegou até a anunciar também agora, nenhuma. Ficou evidente que ele não tem essa influência junto ao governo americano. E, Rodolfo, agora a gente também sabe que o Trump também não liga lá muito para o Bolsonaro, não é isso? Olha, a gente aqui no Antagonista sabe desde o início, né? Eu até publiquei aqui uma análise hoje para lembrar. Eu recuperei um texto que a gente publicou dia 11 de julho, que era 2 dias depois do anúncio do tarifaço, do anúncio da tarifa adicional de 50%. Ali a gente já estava dizendo, porque tinha informação também do site político que localizou aquele anúncio de tarifa no contexto das provocações que o Lula estava fazendo ao governo americano, aquela questão do dólar, e era tudo mais no contexto de China, né? E aí só que o Trump botou o Bolsonaro no anúncio da tarifa, né? Colocou ali, botou o nome do Bolsonaro, falou em caça às bruxas, só que tinha caça às bruxas ao Bolsonaro, tinha a questão das Big Techs, tinha muita coisa ali dentro. Não era só o Bolsonaro. E desde então, né, desde do anúncio do tarifaço, o Trump só falou no Bolsonaro quando ele foi provocado por jornalistas brasileiros. Não é um assunto de interesse do Trump, o Bolsonaro. Agora, ele claramente foi usado pelo Trump para fazer uma barganha. Isso se consolidou, né, esse fato se consolidou hoje, quando mesmo o Bolsonaro preso, né? E a gente destacou também muito aqui no Antagonista que o Trump não se emocionou nem quando o Bolsonaro foi preso preventivamente, nem quando em domiciliar, né? Nem quando ele foi preso preventivamente na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, por conta de mexer lá no monitoramento dele, na tornozeleira. E também não se emocionou quando ele começou a cumprir a pena pela trama golpista. E aí, nesse contexto em que só piorou a situação do Bolsonaro, o governo Trump retirar essa sanção não faz sentido do ponto de vista narrativo que tinha sido plantado pelo Trump e alimentado, né, regado pela família Bolsonaro. Aliás, a gente tem o vídeo, acho que a gente pode chamar esse vídeo já agora do Carlos Bolsonaro. Ele publicou um vídeo hoje, o ex-vereador já, né, porque ele anunciou a renúncia dele lá do Rio de Janeiro. Ele publicou um vídeo do Bolsonaro com soluços enquanto dorme. Um vídeo que foi feito antes do Bolsonaro ser preso. Ele destacou isso quando ele publicou nas redes sociais esse vídeo. Exatamente porque se tivesse sido feito agora na carceragem ia ter problema também para o Carlos Bolsonaro. E ele publicou esse vídeo para sensibilizar a população brasileira nesse pleito de que a família Bolsonaro quer levar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar humanitária
Podemos botar o vídeo já agora e depois eu continuo, pode ser? Vamos lá. Bem, vocês vejam só, eu botei esse vídeo aí para dar uma noção da distância entre a realidade do Bolsonaro hoje e o que a sua família está projetando para a decisão do governo americano. Então, se o presidente Trump tivesse esse interesse todo na política brasileira, como o Eduardo Bolsonaro gostava de dizer, até outro dia estava dizendo, como é óbvio que também a gente não ia esperar que o Bolsonaro vai estar assistindo o que o Carlos Bolsonaro publica nas redes sociais dele. Mas a situação do Bolsonaro projetada internamente no Brasil aqui hoje é essa, de fragilidade. E aí vem o governo Trump sugere que está satisfeito com a aprovação do PL da dosimetria, quando os próprios bolsonaristas não estão e dizem que não estão satisfeitos e vão continuar lutando pela anistia, e tomam uma decisão nesse clima de total fragilidade do Bolsonaro. Quer dizer, é um descarte mesmo que aconteceu hoje. Foi feito de uma forma, talvez da forma mais humilhante possível, porque alimentou esperanças na família Bolsonaro e nos apoiadores do Bolsonaro. E no momento de maior fragilidade do ex-presidente, o governo americano toma uma medida para aliviar, não só para o governo Lula, mas principalmente para o relator da trama golpista, o Alexandre de Moraes, que é hoje tido como o maior inimigo da família Bolsonaro. Caros telespectadores, se vocês não gostaram de assistir aqui ao vídeo do Jair Bolsonaro soluçando, a culpa é do Rodolfo, tá? Vocês viram que foi ele que pediu para a gente assistir o vídeo. Mas, Magno, você viu esse vídeo, o que você achou dessa história? Eu acho que é uma história que se casa muito bem numa mistura de mau gosto da família Bolsonaro, que já publicou alguns vídeos desse tipo enquanto o Bolsonaro estava no hospital, uma falta de visão, de posicionamento da imagem do pai, né? Um político que passou a carreira inteira se projetando a imagem da força, da autoridade, do capitão, e agora eles tentam reverter isso do coitado, do preso que precisa dos direitos humanos. Assim, é muito delicioso você ver a família Bolsonaro fazendo um apelo pelos direitos humanos dos presos, né? O que está dizendo que está sendo torturado na cadeia. Meu pai está sendo torturado na cadeia. O filho da camisa do como é que chama? Do torturador lá que eles gostam? Ustra. Do Ustra, né? Sim. Exato. Então, é uma ironia até gostosa de se assistir, mas é um debacle político muito visível, né? Os bolsonaristas me parecem que estão vendo o papel central que eles desempenharam do centro para a direita da política brasileira passar por entre os dedos, assim. Parece que eles estão vendo que o tempo está correndo e que daqui para frente essa influência que eles tiveram por 8 anos, 7 anos, tende a diminuir. E se eles insistem na candidatura do Flávio, que a gente vai falar depois, acho que esse processo ainda se acelera. Então, uma espécie de tentativa de apelação a um senso de solidariedade humana da sociedade brasileira que não me parece estar disposta a emprestar solidariedade à família Bolsonaro, que é bastante antipática, né? Se você não é um bolsonarista, a família Bolsonaro sempre transmitiu uma imagem muito antipática, muito pouco solidária com a dor alheia, né? Então, acho que tanto Carlos, quanto Eduardo, quanto Flávio, Michele terão muita dificuldade de encontrar na sociedade brasileira, a mesma que Eduardo culpa pelo seu fracasso, algum senso de solidariedade quanto ao sofrimento do Jair Bolsonaro. E eu queria complementar, né, Magno, que essa questão aí de jogar a culpa, principalmente para a sociedade brasileira, mas para a direita brasileira também, já começou a incomodar os aliados daqui. O deputado federal Nicolas Ferreira está se manifestando sobre isso no X dele. Compartilhou uma análise bem breve, também de outra direitista, que meio que debocha dessa lógica que o Eduardo Bolsonaro projetou aí. Quer dizer, quando era vitória, era minha. Quando é derrota, é de todo mundo. Quer dizer, ele fez a parte dele
e o resto do Brasil não fez. Então, vai ter consequências também, né? Já estão ocorrendo essas consequências no nível retórico, mas os bolsonaristas vão realmente se abalar aí, porque o Eduardo se isolou ali, né? Ele bateu, inclusive, várias vezes no Tarcísio de Freitas, que todo mundo reconhece aí, mesmo os bolsonaristas são forçados a reconhecer, que é a melhor esperança que eles têm para a próxima eleição. E eu queria retornar a esse ponto exatamente do isolamento proposital do bolsonarismo, né? Eles têm muita dificuldade de trabalhar em conjunto, de manter uma equipe junta, porque eles estão sempre desconfiados, eles têm uma mania de perseguição, eles acham que todo mundo quer se aproximar para tirar vantagem. Então, apanha Nicolas Ferreira, apanha Tarcísio de Freitas, apanha todo mundo que eles desconfiam, apanha Michele Bolsonaro. Até Michele. Então, todo mundo que eles percebem como sendo uma possível ameaça ou que eles acham que está ali para se aproveitar do capital político do pai deles, eles vão lá e atacam assim de uma forma muito raivosa, até de uma forma muito visceral, expõe a pessoa nas redes sociais. Não é uma coisa, pô, Nicolas, por favor, segura um pouco a onda aí, ou Nicolas, pô, ajuda a gente aqui. Não, ele vai pra rede social, expõe, o cara quer se aproveitar, um aproveitador, depois vai voltar aqui com ameaças. E agora, realmente, é muito difícil você chegar para essas pessoas e falar, olha, me ferrei aqui na parada do Trump, me ferrei aqui na Magnitsky, você pode me dar uma ajuda? É muito difícil encontrar aliados nesse momento, quando eles estavam no lado da força, no momento da vitória, quem venceu foi só ele, né? O sorvetinho ali, ele estava tomando sozinho. A gente tem o tweet do Nicolas, que o Rodolfo comentou. É uma jornalista, né? Paula Schmidt, que comenta ali. Resumindo, se a Magnitsky pegasse, o mérito era do time trabalhando intrepidamente no Zewa. Não pegando, a culpa é da direita inteira. Gostei, vou adotar. E aí vocês podem ver que o Nicolas compartilhou essa publicação. E aí está super interessante também acompanhar essas brigas todas dentro do bolsonarismo. O que, falando do vídeo, assim, o que eu mais lamento nessa história, eu acho que é um pouco a estética, né? Essa coisa, eles têm esse gosto também de mostrar o sujeito com aquela barriga inflada, o soluço. A gente já viu foto do Bolsonaro sem camisa também, mostrando a cicatriz. Ele no hospital com uma sonda no nariz, né? O que vão inventar daqui para frente, né? E isso eu acho que assim, é um mau gosto enorme, né? Seria melhor poupar a gente dessas coisas, mas enfim, parece que é uma característica muito forte aí do bolsonarismo. E agora vamos ver como essas histórias estão batendo na esquerda. O deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, comemorou o recuo dos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Gente, vitória do Brasil. O governo norte-americano acaba de tirar o ministro Alexandre de Moraes da lei Magnitsky. Vitória da diplomacia, presidente Lula. Você conseguiu recolocar o Brasil no caminho do diálogo, depois de toda aquela sabotagem feita pela família do Bolsonaro, que agiram como traidores da pátria, impondo tarifas, sanções aos ministros supremos. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Vitória da democracia e vitória da soberania brasileira. Bom, a Magnitsky veio em julho, foi embora e o brasileiro não aprendeu a falar Magnitsky, né? É Magnitsky, é Magnitsky, é um caos. E a gente separou também um trecho do tweet de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, sobre a decisão do governo Trump. A aplicação da lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump abriu uma janela histórica para o Brasil. Pela primeira vez, o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder além dos limites constitucionais. Isso não é ingerência externa, é consequência. Quando as instituições internas falham em conter excessos, o sistema internacional reage. Agora resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte, restaurar o equilíbrio entre os poderes e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais e sem freios. Essa foi a mensagem do Sóstenes Cavalcante.
E quem também se manifestou sobre a retirada de sanções contra Moraes e Viviane Barsi foi Gleisi Hoffmann, secretária, né, ministra de Relações Institucionais do governo Lula. Vamos ver a mensagem dela também. Abre aspas, a retirada das sanções do ZEUA contra o ministro Alexandre de Moraes é uma grande vitória do Brasil e do presidente Lula. Foi Lula quem colocou esta revogação na mesa de Donald Trump, num diálogo altivo e soberano. É uma grande derrota da família de Jair Bolsonaro, traidores que conspiraram contra o Brasil e contra a justiça. E antes de abrir de novo aqui os comentários, vamos só acompanhar o que disse o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, ao comentar o recuo do governo Trump. Eu vou resgatar aqui para vocês que desde o começo eu avisei que o interesse dos Estados Unidos é defender os Estados Unidos. O presidente americano está fazendo o que todo presidente deveria fazer e defender os interesses do seu país. Não tem nenhuma preocupação com Bolsonaro, não tem nenhuma preocupação com liberdade de expressão no Brasil, não tem nenhuma preocupação com o abuso do Supremo do Brasil, porque só quem vai resolver o problema dos abusos do Supremo do Brasil são os brasileiros. Parem de acreditar que vai vir um milagre de fora e vai solucionar os nossos problemas. Ele fez uma boa negociação comercial com o Brasil, atendeu seus eleitores americanos, acabou as sanções. É o que eu disse desde o começo e fui atacado. Né? As pessoas confundem análise com torcida. Né? Achavam, não, você está torcendo a favor do Alexandre de Moraes. Não, eu estou dizendo o que vai acontecer. E o que eu disse lá atrás é o que aconteceu. É que as sanções acabariam a partir do momento que Trump entregasse uma boa negociação para o seu país. Todo presidente está querendo saber do seu interesse nacional. Fora, claro, alguns incompetentes, como é o caso do Lula. Mas não tem a preocupação de, olha, vou levar a liberdade para outro país, vou acabar com injustiças em outro país. Todo país, por mais rico e desenvolvido que seja, tem seus próprios problemas e vai considerar os seus próprios problemas antes dos problemas dos outros. Isso é óbvio, isso é básico, isso é evidente. Bom, a gente tem a esquerda comemorando, dizendo que o mérito é todo do Lula, né? Essa nossa esquerda é muito lulista, basicamente é só o Lula. E há alguns membros aí do PL dizendo que a culpa de tudo é dos outros, né? Rodolfo, como é que você viu essa história? Olha, esse é o momento dos lulistas brilharem, como quando saiu o tarifaço e veio o Magnitsky, que foi o momento dos bolsonaristas brilharem. O que significa isso? Não significa nem que os bolsonaristas estavam lá tomando conta do governo americano e nem que o governo Lula é um primor da diplomacia e, portanto, convenceu o Trump a fazer as coisas. Política é um pouco disso, né? Você joga com o que você tem. O Trump não tem nenhum interesse muito grande no Brasil. Ele jogou com o Brasil como jogou com vários outros países. E aqui, de uma hora para outra, ele resolveu que estava na hora de começar a conversar com o governo Lula, assim como ele passou semanas sem querer falar nada com ninguém. E aí, pegou ali de surpresa na reunião na Assembleia Geral da ONU, chamou o Lula, começou aquela história de pintou um clima ali, e começaram a conversar. E aí, ele põe os critérios dele na mesa e vê o que vai conseguir do Brasil, como ele tem feito com um monte de país. Agora, o perigo de se empolgar com a decisão favorável do governo americano é que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a algumas horas, o governo americano pode fazer outra coisa completamente maluca, como ele se acostumou a fazer, por exemplo, em relação à Ucrânia do Zelensky. Então, o governo Trump é isso. Ele tem essa mania aí de fazer negócios, e uma das estratégias dele é tomar atitudes completamente distantes uma das outras. E aí todo mundo vai ficando meio maluco, né? Por que ele está fazendo isso agora? Aí você tenta entender o que ele está fazendo, tenta se adequar e, no limite do possível, não irritá-lo durante esse processo. Esse é o máximo hoje que todo mundo, praticamente todo mundo, quem não está na mesma altura dos Estados Unidos, pode fazer em relação ao Donald Trump. Ou você se esconde e fica quietinho para ele não te ver. Se ele te notar, aí você tenta colaborar com ele, elogiá-lo, falar que tá tudo bem, para ver se ele não te machuca de alguma forma. E agora é isso. Os governistas eu acho que faz parte do jogo, vão celebrar aí, tem que celebrar mesmo, porque os adversários perderam nessa história, estão aí humilhados pelo Trump. Agora não quer dizer
que de uma hora para outra o Trump começou a gostar do Lula, como ele próprio passou a dizer que gosta do Lula, como dizia até outro dia que gostava do Bolsonaro também. É completamente imprevisível que celebrem os lulistas enquanto podem, até o Trump mudar de ideia. Duda, além de ter compartilhado conosco a culpa pelo fracasso das suas articulações, pior ainda foi Eduardo Bolsonaro nos proporcionar a oportunidade de ter que ver Gleisi Hoffmann e Lisberg Farias comemorando alguma coisa. Nessa sexta-feira, final de ano, não era alguma coisa que eu estava disposto a enfrentar. Mas vamos lembrar como esse ano começou. Começou com um governo Lula perdido, sem ideias, sem uma marca, trocando o ministro da articulação política, trocando o ministro da comunicação, tentando de forma desesperada e desordenada encontrar dinheiro onde pudesse encontrar para cobrir as despesas que eles insistem em aumentar, perdendo muitas votações no Congresso Nacional, né, quando tentavam aumentar impostos, a popularidade do Lula caindo, a popularidade do governo caindo, e eles sem capacidade de encontrar uma saída para esse cantinho que parece que o governo estava ali meio que preso. Não encontrava novas ideias, não encontrava uma forma de melhorar sua articulação política, não tinha muita coisa a oferecer para o Brasil, além do nós contra eles, contra o Congresso Nacional, né? O Congresso que trabalha contra o Brasil, teve aquela imagem de inteligência artificial, ou seja, deteriorando ainda mais a sua condição política parlamentar, tentando ativar na sociedade um sentimento que o PT já ativou algumas vezes, mas sem muito sucesso. E aí, de repente, Eduardo Bolsonaro entra numa de vou nos Estados Unidos tentar ajudar meu pai, e mesmo que isso custe sanções à economia brasileira, ou vou tentar pegar carona nas tarifas que Trump já estava colocando sobre outros países no mundo. De qualquer jeito, vou tentar pegar carona aqui, fingir que fui eu, aumentar a minha influência nessa questão toda, porque acho que vai gerar dividendos políticos para mim, pensou Eduardo. O que aconteceu? Não gerou dividendos políticos para ele arruinou a reputação, provavelmente não reassumirá o seu mandato de deputado federal, se expôs na internet porque vazou conversas horrorosas entre ele e o seu pai, de uma forma que eu duvido que qualquer pessoa que esteja nos assistindo fale com seu pai dessa forma. Ressuscitou o governo Lula, que hoje tem mais popularidade na sociedade, tem mais popularidade no parlamento, tem uma pesquisa mostrando isso. Mais deputados acham que o Lula é favorito para as eleições do ano que vem, deu ao Lula uma bandeira muito cobiçada pelos políticos, que é o defensor do país contra ameaças externas, e fez com que um governo morto voltasse a pensar que não apenas chegará no ano que vem com fôlego, mas com grandes chances de reeleger o presidente Lula para um 4º mandato. Fez com que a direita ficasse ainda mais desorganizada, porque nesse processo Tarcísio de Freitas também foi jogado embaixo do ônibus, né? Porque Eduardo Bolsonaro não admitia que o governador de São Paulo, em defesa dos seus eleitores, pudesse tentar negociar com o governo americano. Por algum motivo, ele se arvorou no direito de ser o único negociador com a Casa Branca. Então, assim, né, se a internet tem o Darwin Awards, né, para a morte mais idiota, o Darwin Awards da morte política mais idiota de 2025, sem dúvida alguma, vai para o Eduardo Bolsonaro. Se matou o legado do pai dele e talvez tenha matado as chances do bolsonarismo voltar ao poder tão cedo. E ganhou o apelido de camisa 10 também, né, do governo Lula, porque realmente só ajudou o Lula. Agora, tem um ponto interessante que quando o governo americano retira o tarifaço, haviam razões de política interna lá nos Estados Unidos, né? O Donald Trump estava com medo da inflação. Esses produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos são necessários para as empresas americanas, isso era um problema nos Estados Unidos. Quando tira o Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi da lista de sanções, aí não estamos falando de uma coisa que afetava os Estados Unidos, né? Essa questão da Magnitsky era um problema só para o Alexandre de Moraes,
para a esposa dele. Os dois têm aquela empresa também que estava, Alex, Instituto de Estudos Jurídicos também, era uma holding patrimonial, né? Mas era um problema que tinha ali umas vítimas muito localizadas. Por que então que o governo americano decidiu fazer, né, tirar esse bode da sala? Sendo que o bode só estava atrapalhando um casal. E aí, a suspeita nossa aqui, né, Rodolfo, na redação, era que o Brasil talvez tenha oferecido alguma coisa em troca. Você quer falar sobre isso? Ou ofereceu, ou o Trump fez um gesto esperando algo em troca. E aí tem um monte de especulação, porque os americanos não foram ainda tão claros em relação ao motivo de ter tirado, né? Inclusive, quer dizer, quando veio a sanção, ela tinha lá um contexto claro, porque a lei Magnitsky diz respeito a direitos humanos, é uma coisa super esquisita, né? Assim, a aplicação da sanção ao Moraes e à esposa dele já foi esquisito, porque geralmente isso aí é uma sanção para ditador, para gente que tem um envolvimento assim muito explícito com desrespeito aos direitos humanos. E aí o Moraes e a esposa foram encaixados na perspectiva de limitar a liberdade de expressão dos americanos, porque essa é a questão também. A Magnitsky, tudo se misturou, mas a lei Magnitsky, ela diz respeito aos americanos. Então, aplicar na perspectiva de defesa de liberdade de expressão no Brasil não fazia sentido. Como não fez sentido, não era isso exatamente. E aí fica uma questão também, essa é um tipo de legislação que ela não é revogada, ou não costumava até hoje ser revogada dessa forma, porque quando aplicada, ela tratava de coisas muito graves. No caso do Moraes, teria que ter ocorrido alguma mudança muito significativa na conduta do Moraes para que isso fosse retirado. Então, assim, fica a sugestão de que essa sanção ela foi aplicada de uma forma, como já se dizia, aliás, né, o próprio criador, o idealizador da legislação já tinha dito que, olha, não foi exatamente isso que eu pensei quando se criou essa legislação. Então ficou a sugestão de que ela foi usada como uma ferramenta de pressão mesmo. E no momento em que ela é retirada, meio que se confirma que ela foi usada nesse contexto. Porque o Moraes não tomou nenhuma decisão em relação a Big Techs, né, que era o pano de fundo dessa questão, que é o que diz respeito de fato aos Estados Unidos. Só que aí é isso, entrou tudo no mesmo bolo, tarifaço, Magnitsky, e agora quando ela sai, ela está também nesse contexto. Então, só fica mais explícito, porque a gente já disse aqui, não tem exatamente a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro foi usado e agora foi descartado. E falando no mesmo assunto, convido vocês então para responderem a nossa enquete lá no YouTube, que é: o que Lula dará aos Estados Unidos após recuo sobre Moraes? Terras raras? Alívio para as Big Techs? Rendição de Maduro? Então, será que o Lula de repente ofereceu para o Maduro, vem aqui para o Brasil, né? Ou vai lá para a Turquia, alguma coisa desse tipo? Ou alguma redução de impostos nos produtos americanos que são importados aqui para o Brasil. Então, se você está assistindo a gente na TV BMC, recomendo fortemente, entre lá no YouTube, escreva os comentários, acompanhe os comentários, que são sempre muito espirituosos, muito engraçados, e responda também a nossa enquete.